As crianças podem passar limpo, pode se assentar. Você abrisse em Isaías 45. Isaías 45, verso 1. Isaías 45, verso 1. Todos encontraram? Eu leio na versão NVI. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que o nascente e o poente saibam, todos, que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Verso 7, último. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Estamos, ó Pai, reunidos em teu nome, tua presença. Participamos, Senhor Deus, da tua mesa. Tivemos comunhão contigo, Senhor. Louvamos a tua majestade santa. Neste momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz através, Pai, da ministração da tua palavra. E assim, ó Deus, como um dia orou o teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra para fazer notório o ministério do evangelho. Assim eu oro, Senhor Deus, grato a ti, e te peço que o Senhor nos instrua, nos oriente, nos dá graça, sabedoria, um espírito, Senhor Deus, de graça da tua parte, para que a gente possa sair daqui, Senhor Deus, com orientações da parte do teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar abertamente de política, mas não necessariamente da coisa em si. E você já deve ter percebido que eu sou um tanto cético à política. Faço pedidos para que o nosso grupo da igreja não haja manifestações, porque aqui na igreja há pessoas que votam para o Bolsonaro, que votam para o Lula, ou que votam para outros. E como nós vivemos num país democrático, é necessário que cada um tenha lá seu direito de votar e ser como quer. E a cada ano que passa, nós estamos tendo uma polarização cada vez maior das eleições. Isso se deve por conta das mídias, porque alguns anos atrás, antes do advento da internet, a gente não tinha contato com o conhecimento, com a comunicação. E hoje, com as redes sociais, aproximou e deu possibilidade para que todos tenham voz, para que todos possam falar. Mas essa polarização não é da uma eleição para cá, não é da década de 90 para cá. Essa polarização começa lá atrás, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, quando a gente entra no que a gente chama de Guerra Fria. Acabado a Segunda Guerra Mundial, foram criados dois blocos. Um bloco socialista, comunista, liderado pela Rússia, e outro bloco capitalista.
E aí, então, a gente teve uma extrema polarização no mundo entre capitalistas e comunistas, entre direita e esquerda, a ponto da União Soviética ter muros de separação. Duas Coreias, duas Alemanhas, e de um lado estava aqueles que acreditavam no sistema comunista, e fora o sistema comunista estavam os que se diziam capitalistas. Embalado por essa corrente, os Estados Unidos acabou, de alguma forma, pressionando a América para que se posicionasse como capitalista, com a única exceção de Cuba, que se tornou comunista naquele período. Então, desde a Guerra Fria, começou-se a criar uma imagem, um conceito, e com isso não estou dizendo que eu concordo, eu quero apenas, nessa noite, explicar para você algumas coisas, para que você entenda, para que a gente saiba um pouquinho do que está acontecendo. Naquele período, então, houve, até antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, um ministro chamado Joseph McCarthy, que promoveu nos Estados Unidos que a gente chama de caça às bruxas, mais chamado de caça aos comunistas. E aí criou-se a pecha, o estigma de quem era do comunismo era do capeta. Quem era do comunismo era do diabo. E, obviamente, quem era da direita era de quem? De Deus. E aí, esse movimento, ele começa a crescer em toda a América, em todo o mundo. E chega isso no Brasil e ele ganha muito força. A ponto de nós entrarmos em 1964 numa ditadura de direita, por conta de uma suposta ameaça comunista. Dizia-se que, olha, o Brasil vai ser invadido pelos comunistas e nós precisamos fazer alguma coisa e tal. E naquele período também, se você falasse que era de esquerda, você era do diabo. E se você falasse que era de direita, você era de Deus. E aí, passado-se o tempo, nós tivemos a penúltima eleição, talvez a da mais polarizada da história. Enquanto talvez a política estava lá fora, nós lidávamos de uma forma, mas a política entrou dentro da igreja. E, infelizmente, em alguns lugares, a igreja, o púlpito, se tornou palanque. A igreja se tornou uma espécie de curral eleitoral. Dado que, em primeiro lugar, isso é crime. Não se pode fazer política nos púlpitos. Os púlpitos não são lugares de falar de candidato A, B ou C, seja ele o melhor que ele for. Seja o mais excelente que ele for, este lugar não é lugar para isso. E aí, quando entra o período da candidatura de Bolsonaro na primeira eleição, as pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, esse é o candidato de Deus. Esse, algumas pessoas dizendo, inclusive pastores, é o escolhido de Deus para a nação. E aí, dizia-se da seguinte forma: olha, quem vota em Bolsonaro é pessoa do bem, é pessoa de Deus, é pessoa de valor. E quem vota em Lula é como se fosse alguém de caráter suspeito. Se a gente seguir essa ótica de quem é de direita é de Deus e quem é de esquerda é do diabo, a gente tem que buscar um pouquinho na história e pensar se essa reflexão para os nossos dias bate com aquilo que a gente viveu no Brasil até hoje. Quando os portugueses encontraram o Brasil e tornaram colônia, passaram a explorar o Brasil, matar índios, explorar os negros africanos. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você pensar. E já de antemão você já deve estar pensando, esse pastor deve ser petista, tá? Fica tranquilo que eu não sou. Glória a Deus. Tá? Mas eu quero que você pense hoje na Bíblia. Eu quero que você pense o que é que a Bíblia está falando a respeito do que nós estamos fazendo. Então, quando os portugueses encontram o Brasil
matam índios e escravizam seus semelhantes, os africanos. Isso era de Deus ou era do diabo? Quando Dom João VI vem em 1808 para o Brasil, junto com a sua família, torna-se imperador do Brasil sem perguntar para ninguém. Isso era de Deus ou era do diabo? Quando Dom Pedro I assume o poder e se torna o primeiro imperador do Brasil de fato, era de Deus ou era do diabo? Quando Dom Pedro II assume, era de vontade de quem? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil, era vontade de quem? Porque se você não sabe, quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca foi um grupo muito pequeno. Negro não votava, mulher não votava, e quem não tinha um tanto de alqueire de terra não poderia votar. E aí, foi Deus que colocou? Quem foi? Aí a gente tem depois Floriano Peixoto. E aí eu fiz questão, de repente você não sabe desses nomes, mas eu vou ler. Nem que a gente gaste tempo, mas eu quero que você saia daqui nessa noite pensando em tudo que eu vou falar. E se a gente falar de Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigo Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes, que foi eleito indiretamente, mas não assume por causa da Revolução de 30. Tivemos um governo provisório. 3 mandatos de Getúlio Vargas, Jorge Linhares, Eurico Gaspar Dutra, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli, João Goulart, Ranieri Mazzilli de novo, Humberto Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Pedro Aleixo, inicia então o governo militar em 64. Tivemos Emílio Garrastazu Mendes, Ernesto Geisel, João Figueiredo, Tancredo Neves, eleito indiretamente e morreu antes de tomar posse. José Sarney, Fernando Collor, e em Fernando Collor eu faço parênteses, porque nessa época eu lembro. Quando o Collor saiu do poder, aqui todo mundo que é mais velho que eu deve lembrar. A gente estava saindo da ditadura militar, José Sarney assume interinamente, e aí foi a primeira eleição pós-ditadura militar ou depois da Constituição de 88. E o que a gente dizia do Collor? Vai moralizar o Brasil. Esse é o cara que o Brasil precisa. É o caçador de marajás. Olha, que cara culto, doutor em economia, é o cara que a gente precisa para a nossa nação, e ele ganhou estourado. E o que o Collor fez com a sua poupança? Roubou. Aí a gente teve Luiz Inácio, não, eu pulei aqui, Itamar Franco, depois do impeachment, o primeiro impeachment do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos. Quando termina o Fernando Henrique Cardoso, a gente estava enjoado da direita. Você deve lembrar disso. A gente estava dizendo que só tinha corrupção, que só tinha roubo, que a direita roubava, que Fernando Henrique estava acabando com o Brasil. Aí em quem que a gente vota? Quem é que foi eleito estourado no primeiro turno? Lula. Aí ele teve 2 mandatos. Aí, depois de Lula, vem a Dilma, 2 mandatos, impeachment, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Todos esses nomes que eu falei, quais são os de Deus e quais são os do diabo? Quem aqui poderia numerar para mim e dizer, ó, pastor, esses aqui são os de Deus, esses aqui são do diabo? Você percebe, Gui, o risco que a gente corre em nomear figuras, pessoas que talvez nada tenha de Deus. Está gravado e eu falo isso abertamente aqui, sem medo de errar. Silval Barbosa, quando apareceu como candidato ao governo de Mato Grosso, ele foi um dia falar na Igreja Presbiteriana Renovada. E eu fui porque eu estava debaixo de autoridade, senão não iria. E ele chegou e disse assim para nós, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Silval Barbosa, meu pastor é fulano de tal. Eu sou da Igreja Batista lá em Alta Floresta, se eu não me engano, e tal, tal. A gente olhou para o Silval Barbosa e falou o quê? Apareceu o candidato de Deus. Chegou a pessoa que o nosso estado precisava.
Homem de Deus, olha o que Deus está fazendo. Agora vai apoiar a igreja, e agora vai apoiar os evangélicos, e agora isso, e agora aquilo e aquilo. Todo mundo sabe. Um dos piores governos do nosso estado. Por que eu quero dizer isso para você? Porque quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente vai ter alguma surpresa. E quando a gente lê essa história, uma profecia de Isaías, ele está falando a respeito de um rei chamado Ciro. E aí o texto diz que um dia iria aparecer um homem por nome de Ciro, iria libertar o povo de Israel, e na libertação do povo de Israel, Israel voltaria para Jerusalém e construiria novamente o templo. Mas a curiosidade dessa história é que Ciro não era temente a Deus, Ciro não servia a Deus, Ciro era um homem pagão, Ciro era um homem idólatra, Ciro não tinha nada a ver com a cultura judaica. E Deus olha para Ciro através de Isaías, tanto no capítulo 44, verso 28, como no 45, verso 1, e chama Ciro de meu ungido. Chama Ciro de meu pastor. Quando a gente lê essa história, parece que tem alguma coisa errada. Parece que tem algum problema acontecendo. Porque que negócio é esse? Que é isso que Deus está fazendo? Chamar um pagão, um idólatra, um homem que nem conhecia Deus, chamar ele de meu pastor. Será que os profetas erraram? E aí Isaías vai falar um pouco de como Deus usaria Ciro. Esdras vai contar um pouquinho do que Ciro fez. E também alguns profetas e o próprio Daniel vai dar uma pincelada a respeito do reino de Ciro. E é sobre isso, irmãos, que eu queria pensar com você nessa noite, meditar para que você saia daqui pensando, ótimo, fiz a minha parte, fui lá, votei, mas e Deus? Então é sobre isso que eu queria falar, sobre a vontade de Deus e as eleições. A vontade de Deus e as eleições. Primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, eu preciso saber que as escolhas de Deus não são fáceis de entender. Eu preciso saber que as escolhas de Deus não são fáceis de entender. Verso 1 na parte A diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. No verso 4, a parte B diz assim: eu o convoco pelo nome, concedo a você um título de honra, embora você não me conheça. Quem era Ciro? Imperador persa, onde é o atual Irã. Viveu entre 558 e 528 a.C. Também foi chamado de Ciro Grande. Era pagão, idólatra, politeísta, ou seja, que acreditava em vários deuses. O Império Persa foi um dos maiores e mais importantes impérios do mundo antigo. Nós ouvimos falar sobre Ciro, irmãos, em algumas passagens bíblicas, como Isaías 44, 28, quando diz assim: que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor, ele realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo seja lançado os seus alicerces. Também ouvimos falar de Ciro, lá em Esdras, no capítulo 1, verso 1 e 2, quando ele diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir um documento, proclamá-lo e divulgar em todo o reino nesses termos. Verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Ciro é lembrado por aquele que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos babilônicos. Foi Ciro, irmãos, que deu autorização para o povo de Israel voltar a Judá e reconstruir o templo.
Entre o capítulo 5 de Daniel e o capítulo 6, naquele episódio da mão na parede que você conhece, nós temos um governo de transição. De Belsazar para Dario, que alguns vão situar como talvez seja o próprio Ciro. Alguns acreditam que o Dario ali do capítulo 6 de Daniel seja o nome dado a Ciro lá na Babilônia, ou talvez que fosse um oficial do alto rei. Encontramos Deus se referindo a Ciro como meu ungido. Deus se refere a Ciro como meu pastor. Deus se refere a Ciro como meu servo. Agora pensa comigo. É como você perguntasse: espera aí, pastor, o senhor está dizendo que Deus escolheu um rei pagão, idólatra, que não adorava a ele, e Deus o chamou de meu ungido? É isso mesmo. E aqui, irmãos, cai por terra todo argumento que a gente acha que Deus só usa cristãos. Deus usa quem Ele quer, como quer, quando quer e onde quiser. Você acha que Ciro era temente a Deus? Por que Deus não levantou um crente então? Aí Deus levanta um pagão que nada tem a ver com Deus e chama esse cara de meu ungido. Se a gente morasse no tempo de Ciro, nós falaríamos o quê? Ah, Senhor, esse negócio está errado. Ciro não pode ser eleito de jeito nenhum. Ciro não é de Deus, porque a pessoa de Deus é fulano. A gente acha que a gente faz alguma coisa para Deus. Você já percebeu como a igreja tem agido como que desse uma ajudinha para Deus? A gente está vivendo dias que parece que a gente tem que dar a mão para Deus. Se a gente não der a mão, Deus não sabe o que faz. Irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. Até para um pardal morrer, Deus tem que deixar. Ah, pastor, a gente não tem que votar? Tem, faz sua parte como cidadão, querido. Agora não se preocupe com aquilo que é da vontade de Deus, daquilo que vem da mão de Deus. A gente não muda os decretos e vontades de Deus. Se a gente vivesse nessa época de Ciro, certamente a gente ficaria com medo. Ou com o pé atrás a respeito do reinado desse cara, porque esse cara não tem nada de Deus. Um homem que estava dominando o mundo, um homem que era extremamente poderoso e pior, não servia a Deus. O que é que a gente diria se a gente fosse dessa época? O que é que a gente pensaria? Será que Ciro era o candidato de Deus? Será que Ciro era o cara que pregava Deus, pátria e família? Ciro não estava nem aí com as coisas de Deus. E ainda assim Deus o chamou. Será que Ciro estava pensando no povo judeu? Foi lá na Pérsia de Ciro, obviamente antes dele, que teve a primeira tentativa de massacre do povo judeu, na época do rei Xerxes. Você pode ler isso lá em Esther. Com todos os problemas que Ciro pudesse ter, não é o Ciro Gomes não, tá, gente? Com todos os problemas que Ciro pudesse ter, não foram problemas para que Deus o escolhesse. E por que Deus o escolheu? Porque Deus quis, querido. Desta forma, nós percebemos que as escolhas de Deus não são fáceis de entender. Nós tivemos o Império Egípcio, tivemos o Império Babilônico, tivemos o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, o Império Medo-Persa de Ciro e o Império Romano no período cristão. E o que a gente fala desses impérios? Para a única coisa que você tem que lembrar, nenhum deles servia a Deus, tá? Nenhum desses impérios que existiram até Cristo, nenhum deles servia a Deus. Nenhum desses imperadores foram temente a Deus. Não eram judeus e muito menos cristãos. Então perguntamos como esses impérios existiram e por que existiram. A gente não deveria, pela lógica, pensar que deveria ter impérios apenas que fossem os impérios de Deus?
Ou apenas os impérios que defendessem os interesses de Deus? Ou impérios que defendessem os interesses da igreja? Ou impérios que defendessem os interesses dos crentes? Imagine você se fosse crente no primeiro século, vivendo debaixo do Império Romano. O que é que você diria? O que é que você faria? Se a gente estivesse vivendo debaixo do Império Romano. Jesus, quando foi preso pelo Sinédrio e entregue ao Império Romano, ele vai falar com Pilatos. E aí Pilatos quer fazer uma moral com Jesus, fala assim, rapaz, não sei se você sabe, mas eu tenho poder de te soltar. Aí Jesus responde lá em João 19:11, você não teria poder se meu Pai que está nos céus não tivesse dado. Espera aí. Então Deus deu poder ao Império Romano? Sim. Então Deus deu poder aos Césares? Sim. Deu poder aos Herodes? Sim. E nem livrou o povo da morte? Não. E quanto mais Roma perseguia a igreja, o que acontecia com a igreja? Mais ela crescia. Não parece que a gente está vivendo um negócio contrário do que aconteceu na história? Aí eu vejo gente falando assim, pastor, a gente tem que votar no Bolsonaro, porque se a gente votar no Lula, vai fechar a igreja, vai acabar com a igreja. E quem disse que você cuida da igreja, meu querido? Tem gente que nem na igreja vem e está preocupado com a igreja. Jesus disse em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do capeta, não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós passamos pelo Império Romano. O PT de hoje é fichinha, abre teu olho. Aí a gente fica, meu Deus do céu, pastor. Gente, você não sabe quantos vídeos eu recebo por dia, irmão. Para de me mandar vídeo de política, por favor. Pastor, uma revelação. Olha, uma irmã teve uma revelação, pastor do céu. Eu deleto, eu nem olho. Pastor, porque agora, se a gente não votar, vai acontecer igual a Nicarágua, querido. Se for para o povo de Deus voltar para ele, que feche as igrejas. Que sejamos crentes, querido. A gente está tão interessado em garantir nosso lugarzinho da terra que a gente não quer que ninguém mexa com a gente, ninguém nos persiga. Ai, vai tirar meu direito de ir no culto. Que dia que você vem no culto? Que dia que você vem no culto? Ai, mas vai fechar. Que fecha igreja, querido. Tinha igreja no tempo de Jesus? Na igreja primitiva, onde que o povo reunia? Na casa, nas catacumbas. O povo reunia escondido e o povo era crente e dava a vida por Jesus. Aí nós estamos preocupados. Que se a gente não votar, pronto. Ah, querido, se a igreja dependesse de nós, nós estávamos mortos. Se a igreja dependesse de mim, de você, a igreja tinha fechado. Se a igreja dependesse das nossas intenções, ela já tinha falecido. Mas porque a igreja não depende nem de mim e nem de você, porque ela depende apenas do Senhor, é por isso que ela está de pé e é por isso que ela é vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa Deus ser Deus. Deixa que a palavra se cumpra. Ou você não lê Mateus 24, ou você não lê Lucas capítulo 22, ou você não lê Apocalipse. Você quer retardar o que Deus tem que fazer na face da terra? Nós não vamos segurar o que Deus vai fazer, querido. Você não lembra o que Pedro disse? O dia que Jesus falou bem assim, hoje o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores. Pedro pulou na frente e falou o quê? De jeito nenhum. Jesus falou bem suave com Pedro, não foi? Jesus disse assim para Pedro, arreda, Satanás. Você não entende das coisas do alto. A gente está com o nosso olhar tão focado nessa terra que a gente quer garantir a nossa vida aqui, sem dificuldade, sem luta. Isso é antibíblico, irmão. Isso vai contra a palavra não diz isso.
A palavra diz que as coisas vão ficar piores, vão ficar difíceis. Deus vai ter que separar o joio do trigo. E aí está gente querendo, não, Senhor, o Senhor não vai cumprir as profecias. Eu não vou deixar, Senhor. O Senhor não pode voltar, Senhor. Eu não quero que o Senhor volte. Eu não quero que apareça o anticristo. Eu não quero. Isso é antibíblico. Irmãos, se os judeus seguissem a lógica que nós queremos seguir, de que nós estamos protegendo a igreja, Jesus jamais teria sido crucificado. Você já imaginou se Jesus vivesse hoje? E aí o partido que você não gosta queria crucificar Jesus. O que você ia fazer? Você ia deixar crucificar ou não? Não, não vai crucificar Jesus de jeito nenhum. Não deixo. Não vai crucificar, não vai mexer na igreja, não vai tocar e tal. Jesus não seria crucificado. E para Jesus ser crucificado, querido, alguém teve que persegui-lo. Alguém teve que se vender, alguém teve que dar as costas para ele para que o plano eterno de Deus se cumprisse. Se você vivesse nos dias de Jesus, lá nós também tínhamos partidos. Não pensa você que não tinha. Partido dos fariseus, dos saduceus, dos Herodes, partido do Império Romano, cristão. E aí você está lá, você é cristão, e estão querendo crucificar Jesus. O partido dos judeus entregou ele, os romanos estão lá. O lado de quem que você ficaria? Se a gente estivesse lá, nós também gritaríamos, crucifica ou crucifica. Mas aí hoje a gente não quer que crucifica mais. Porque os nossos olhos estão tão focados com as coisas dessa vida, que nós estamos criando ídolos para nós mesmos. Eu preciso saber, irmãos, que as escolhas de Deus não são fáceis de entender. O tempo passou muito rápido, eu vou acelerar aqui para finalizar. Segundo, Deus não escolhe um governante sem propósito. Deus não escolhe um governante sem propósito. Verso 1 da parte B diz assim: cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei diante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Para que Deus escolheu Ciro? O texto já está dizendo. O Império Babilônico foi usado para cumprir as profecias de Isaías e Jeremias, quando profetizaram que Israel seria destruído e que o povo seria cativo na Babilônia por 70 anos. E aí então chegou o tempo de Deus libertar esse povo do cativeiro e também cumprir a promessa que o seu povo voltaria para Jerusalém e construiria o templo. Quem é que Deus usa? Ciro. Crente? Não. Temente? Não. Pagão? Sim. Então Ciro, irmãos, foi um instrumento de Deus para cumprir os propósitos dele. Não interessa aqui se era crente ou não, Deus usou o cara naquele propósito. Você deve estar perguntando, pastor, o Deus pode estar usando o Jair Bolsonaro? Pode. Estou dizendo contra isso, cara. O que você não pode é achar que você vai mudar alguma coisa. O que você não pode é ficar desesperado e falar mais do seu candidato do que de Jesus. Se a gente falasse de Jesus, igual a gente tem falado de Bolsonaro, meu irmão, esse Brasil já estava convertido. Quantas brigas de família se arrumou por causa de Bolsonaro? Quantas brigas na internet se arrumou por causa de Bolsonaro? Bolsonaro não sabe nem quem é você. A gente conhece. Irmão, não interessa, for Bolsonaro, qualquer um, para mim, tanto faz. Ah, pastor, porque se o Lula entrar, daí eu sou salvo, querido. Eu vou para o céu, minha casa não é aqui. Estou pouco me lixando. Quem sabe quem é, quem sabe da sua salvação, está lá preocupado com o PT. Problema deles para lá. Que eu não estou nem um pouquinho preocupado. Ah, porque a gente tem que falar de política hoje para não fechar a igreja amanhã. Mas quem disse que a igreja não vai ser fechada? Que Bíblia que você está lendo? Mas vai ser fechada mesmo, mas está dizendo.
Que a gente será levado na presença de reis, governadores e tribunais por amor dele. Por que você está querendo fugir? Está na hora da gente se posicionar. Nunca teve tanto evangélico no Brasil e tanta corrupção. Parece que nós tínhamos, né, na última eleição, mais de 100 deputados intitulados evangélicos. E cadê a transformação desse país? Cadê a justiça social? Cadê a transformação do nosso povo? E aí lá em Daniel capítulo 5, como eu já citei, estava Belsazar com toda a sua corte, dando uma festa no palácio. Belsazar, chapado, quer fazer uma moral com seus convidados, manda pegar os utensílios do templo. E aí ele, bêbado lá, vai lá, pega lá uns jarros, umas taças que eram do templo e vai tomar cachaça. Quando Belsazar começa a beber, apareceu uma mão na parede. Capítulo 5, Daniel. Mene, tekel, farsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Naquela noite, os exércitos do reinado da Média e da Pérsia desviaram o fluxo do rio, entraram por baixo dos muros da Babilônia, mataram Belsazar, tomaram o reino da Babilônia, se tornando agora o Império Medo-Persa. Foi daqui então que a partir de tudo isso, Deus vai colocar no coração desse homem chamado Ciro para libertar o povo dele. Então, irmão, Ciro foi escolhido como instrumento de Deus para tomar o Império Romano e também para libertar o povo de Israel. E também para cumprir a profecia de Israel, Daniel, capítulo 8, verso 18. E aí ele vai falar aqui dos 4 impérios até o Império Romano. Não vou ler por causa do tempo. Então esses reinos, irmãos, que existiram, foram determinados por Deus. Isso mesmo. Um por um. Sejam eles bons ou maus. Agora, olha o que diz lá em Juízes, capítulo 14, verso 4. Eu vou resumir para você. Sansão, chegou a hora dele casar, e Sansão quer casar com quem? Uma mulher do povo inimigo. Uma mulher do povo filisteu. Aí o pai e a mãe de Sansão falam, não, meu filho, você não pode casar com essa menina, é inimiga, é o povo de lá, é comunista, não mexe com isso não, né? Não casa com essa menina. E aí, Sansão queria, porque queria casar com ela, porque diz que ela agradava. Olha o que Deus fala no verso 4 do capítulo de número 14 de Juízes. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Espera aí, pastor. Então foi Deus quem provocou a confusão com os filisteus? Sim. Por quê? Porque Deus queria libertar o seu povo. E por isso precisava de um motivo. E o motivo usado por Deus foi Sansão casar com a mulher filisteia chamada Dalila. E aí a gente está, não pode, isso não pode acontecer, eu não deixo. Aí a gente não sabe o que Deus quer fazer. Será que Deus não quer apurar a igreja? Que Deus não quer dar uma purificada? Porque a Bíblia diz que a gente vai ser como ouro purificado no fogo. Então o que é que Deus está querendo? O que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está dizendo? Olha o que Deus diz do Império Egípcio, lá em Romanos 9,17. Pois a Escritura diz a Faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Irmãos, nós precisamos saber que Deus não escolhe um governante sem propósito. Então, qual o propósito que Deus levantou os presidentes, os reis na história e hoje? Deus, irmãos, tanto levanta governantes para abençoar, como Ele levanta para trazer justiça para o seu povo. Quando Deus queria julgar a nação de Israel, o texto diz que Deus entregava na mão de seus inimigos. Quando Deus queria julgar o seu povo, Deus entregava o povo de Israel na mão dos inimigos. E não tinha voto que tirava a vontade de Deus. Então, para finalizar e para não ficar um mal entendido nessa noite,
Você não é contra, eu não sou contra você votar em ninguém que você quiser. A minha preocupação como pastor é ver você apavorado, desesperado, achando que vai mudar alguma coisa nos planos de Deus. Você não vai. Mas como é que a gente vai saber, pastor? Querido, é o tempo, dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo e nós vamos saber o que é que Deus está querendo. Ah, mas eu posso votar? Vota, querido, em quem você quiser. Porque você não vai alterar os planos e a vontade de Deus. Agora eu quero que você saiba e você não fique iludido. Jeremias diz assim: há profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Será que está tudo tranquilo e favorável mesmo? Será que a gente está tão de boa assim? Quando eu vejo o pastor falando assim, está vindo um grande avivamento, eu falo, onde, meu Deus? Será que é só eu que não vejo? Será que é só eu que não estou vendo isso? A coisa está ficando mais difícil. Nossa, pastor, o senhor é pessimista demais. Não, querido, eu estou querendo ser bíblico. Eu não posso te enganar. Eu não posso falar para você uma coisa que não vai acontecer. As coisas vão ficar difíceis, com Bolsonaro ou não. E, aliás, se ele ganhar, é mais 4 anos. E depois de 4 anos? Ah, ele vai indicar algum candidato. E aí a gente vai ficar sempre assim. Não, porque agora vai vir, sai o Bolsonaro, entra não sei clicando, entra o outro, entra Beltrano. E a gente está sempre na esperança de que alguém, algum candidato, algum homem, vá fazer alguma coisa que só Deus pode fazer. Então não coloque sua esperança em homens, querido. Se você quer saber minha opinião, e está gravado, não me importo com isso. Se era a melhor opção para esse momento, Bolsonaro era, sem dúvida. Mas agora dizer o que é que Deus quer com ele, eu não me arrisco. Deus trouxe ele para nos abençoar ou para trazer justiça? Somente a história vai dizer. O senhor está dizendo que o Bolsonaro vai nos decepcionar? Querido, como eu não boto fé em político nenhum, eu não falo de ninguém. Que a história está aí para nos mostrar, e como diz George Hegel, a história nos ensina que a história não nos ensina nada. A mesma paixão que talvez você tinha pelo Collor, você tem agora. Então tire sua paixão de homens e coloque sua paixão em Jesus. Devolva sua paixão para aquele a quem é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e quem tem todo o poder no céu e a terra. Daquele que estabelece reinos e tira reinos. Daquele que levanta e abate. Daquele que dá vida e atira. É esse que a gente tem que temer. Não é partido A, B ou C. A gente tem que temer ao Senhor. A gente tem que ter nossa paixão voltada ao Senhor. Pastor, mas eu não posso ter meu candidato? Pode, você pode vibrar, manifestar, enfim, você pode fazer tudo isso, é democrático, você pode fazer tudo isso, e eu não estou te impedindo isso, eu estou apenas dizendo que os impérios que nós tivemos, nenhum deles temiam a Deus, e ao contrário, foram até contra Deus, e Deus os usou para glória dele. Era isso a última parte? Deus dá poder aos seus governantes para que reconheçam que o Senhor é Deus. Quando Deus levanta um político, um governante, um presidente, um rei, um imperador, Deus quer que esse governante reconheça que Deus é Deus, que não faça como Nabucodonosor fez, que se orgulhe pelo poder de Deus. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé.
Pedir para o Renato apenas solar, não vamos cantar nada, nós já passamos do horário. A vontade de Deus e as eleições, eu preciso saber, irmãos, que as escolhas de Deus não são fáceis de entender. Se Deus escolheu, segundo a gente acredita, né? Bolsonaro na última, e se vai escolher nessa. E os antes dele, Deus não escolheu? E antes de Bolsonaro, Deus perdeu o controle? E antes de Bolsonaro, Deus não sabia o que estava fazendo? E quando estava a gente no governo Lula e no governo Dilma? De diva ela não tem nada, né? Então, nesse caso, naquela época, o Brasil estava entregue ao diabo? Você acredita nisso? Só porque não era do teu partido? Só porque não era da direita? Você acha mesmo que o Brasil estava entregue a Satanás? Isso é blasfêmia, irmão. Deus estava cuidando deste país, com esquerda, com direita, com centro, com canto, com alto, com baixo, não interessa. A gente faz umas teologias, a gente faz umas crenças tão erradas, que vai totalmente contra do que a palavra de Deus diz. Parece que a gente não conhece a palavra que a gente lê. Deus, Ele levanta e Ele abate. Ele dá vida e atira. Então pensa, antes de Bolsonaro, o que era o Brasil? Era do capeta, por acaso? O Brasil continuará nas mãos do Senhor, independente de quem esteja. Seja bom, seja ruim, seja ateu, seja cristão, seja judeu, seja muçulmano, independente de quem tiver no poder, o Brasil continuará nas mãos daquele que vive e que reina para todo sempre. A igreja do Senhor não vai perecer, querido, por ideologia nenhuma. A igreja do Senhor não vai perecer por candidato nenhum. A igreja do Senhor não vai perecer por partido nenhum, porque a igreja do Senhor já nasceu vitoriosa. Então deixa Deus ser Deus. Pare de querer fazer o que Deus só vai fazer. Pare de querer dar uma ajudinha para Deus. Pare de querer fazer o que Deus tem que fazer. Gente, eu fico escandalizado quando vejo o crente, parece que dizendo para Deus o que Deus tem que fazer. Deus deve rir da nossa cara. Ó Senhor, porque se o Senhor não eleger fulano, ai do Brasil. Querido, se o Senhor não eleger Jesus, aí sim, ai do Brasil, querido. Então tome cuidado com as suas crenças, tome cuidado com a sua fé. Nós estamos vivendo um tempo de idolatria de homens, idolatria política. Não há problema você ter candidato, não há problema você torcer, não há problema você ter adesivo, não há problema você ter camiseta, não há problema você ter nada disso. O problema é você colocar a sua fé em homens. Deus não escolhe um governante sem propósito. Independente de quem ganhar, querido, glorificado seja o nome do Senhor. Porque nós não dependemos de partido político. Nós não dependemos, querido, de ninguém para ter a nossa fé, a não ser o próprio Cristo Jesus. E quando Deus dá poder aos seus governantes, Ele espera que eles reconheçam que o Senhor é Deus. Eu espero que eu tenha trazido com clareza o que eu quis falar. Para que depois você não saia daqui pensando, eu sou do contra, ou isso ou aquilo. Eu quero que você saia daqui novamente com a sua fé
e com a sua convicção no lugar onde ela sempre deve estar. Torça, ore, beleza. Mas não troque o centro de Jesus para o seu candidato favorito. A política é suja, irmão, é traiçoeira. Candidatos que eram inimigos hoje estão sentando no mesmo palanque. E você está aí com cara de bobo, brigando por causa de gente que nem sabe que você existe. Se você quer levar uma batalha, você quer levar uma briga, brigue pelo Evangelho. Faça campanha pelo Evangelho. Divulgue Jesus. Peça voto para Jesus. Pastor, Jesus não é candidato, mas chama para ele. Você quer fazer parte do partido de Jesus? Já pensou? A igreja sair fazendo campanha para a gente fazer parte do partido de Jesus. Olha que coisa legal seria. Esqueça partido de homens. Faça parte do partido do Senhor. Vamos orar nessa hora. Senhor, eu espero, Pai, que o teu povo tenha entendido. Tanto os que estão aqui na igreja, quanto os que me ouviram na internet. Que o Senhor, Pai, traga essa clareza ao coração de cada um. Que a história está nas tuas mãos. Por mais difícil ou ruim que ela possa ser, o Senhor não perdeu o controle dela. A tua igreja passou, Pai, pelo Império Romano. A tua igreja passou, Pai, pelo comunismo, pelo nazismo, pelo fascismo, pelo ateísmo, por tantas correntes. E ela continua, Senhor. Tudo isso, Pai, porque o Senhor é quem a cuida, o Senhor é quem a guarda. E nada, Senhor Deus, de mais positivo e melhor que a gente possa fazer, nós não vamos cuidar da tua igreja. Pai, então se nós estamos tão preocupados com a tua igreja, Pai, faz-nos, ó Senhor Deus, voltar a nosso coração para o cabeça dela, para o Senhor. Que a nossa fé, a nossa empolgação e a nossa paixão esteja no Senhor. Não deixe, Pai, que o nosso coração se incline, Pai, a homens que são falhos, que erram, que falham, Senhor. Mas que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor. Nós queremos, Pai, orar pelas eleições, pelos que foram eleitos, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concorde. Romanos diz, Pai, que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Mesmo, Pai, que eu nem goste, se é uma autoridade, preciso respeitar e orar por essa pessoa. E pelo visto, Senhor Deus, nós teremos segundo turno. Nós queremos, Pai, entregar nas tuas mãos. Mas acima de tudo, Pai, confiar que o Senhor sabe o que está fazendo e o Senhor tem melhor para a tua igreja. Vença quem vencer. Nos ajude a manter-nos fiéis. Vença Bolsonaro, vença Lula. Que a gente possa, Pai, se manter fiel ao Senhor. Mais crente, mais santo, mais apaixonado. Que a gente possa, Senhor Deus, continuar congregando, sendo fiel ao Senhor. Independente do que vá acontecer com a tua igreja. Que a gente possa estar preparado para quando o Senhor voltar, a gente possa dizer, eis-nos aqui, Senhor. E também, Senhor Deus, quando nós começarmos a ser perseguidos, quando nós começarmos, ó Senhor Deus, ter nossas igrejas fechadas, quando isso tudo acontecer, Pai, Lucas diz que é para nós levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Lucas diz, Senhor Deus, que quando isso começar a acontecer, é para a gente se alegrar, porque a nossa redenção está chegando. É como se o Senhor estivesse nos dizendo, está acabando.
Está chegando ao fim, está chegando a hora de você passar de toda esta dor, toda esta lágrima e todo sofrimento e vir para o gozo do teu Pai, para o céu, para o lugar de delícias e maravilhas que é a casa do Pai. Quando essas coisas começarem a acontecer, Senhor Deus, nós saberemos que está chegando a hora de nós voltarmos para casa. Então nessa noite nós queremos dizer, Senhor, Maranata, 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 a hora vem, Senhor Jesus. Obrigado por cada um, Senhor. Obrigado por este país que ainda é um país livre, democrático e que nós podemos escolher quem quisermos. Independente, Senhor Deus, da religião, partido, nós podemos votar. E obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos, através do voto, confirmar a Tua vontade santa e soberana sobre esta nação. Nos dê uma noite de descanso e paz, um sono reparador amanhã, um dia de bênção, de trabalho em Tua presença. Uma semana abençoada diante do Senhor, com esse esclarecimento da Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Passamos um pouquinho do horário, irmãos. Nós vamos ter pastel agora, e se você comprar do nosso pastel, você vai estar abençoando a nossa construção. Nós ainda temos alguns desafios, você pode estar abençoando em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Rogério para orar e encerrar. Eu vou estar na porta para te cumprimentar. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos conceder, um entendimento sobre todas as coisas, sobre o querer dEle, nas nossas vidas, na nossa casa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que as Suas bênçãos, ó Pai, estejam sobre os Teus filhos, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, realmente colocar a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus provedor, é o Senhor que cuida e é o Senhor que guarda a sua casa. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoando a nossa semana. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Tá. Irmãos, vai ser desse lado aqui? Então assim, o pastel não vai ser lá fora. Então, os irmãos que desejarem comprar o pastel, vai estar aqui na nossa cozinha, Então os irmãos vão estar ali vendendo, amém? Estenda suas mãos. Com o amor de Deus, eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Está encerrado no nome de Jesus. Desejo uma semana abençoada,